Compartilha. Não. Ele já ativou o compartilhamento. Vê Sério? se tu consegue liberar. Nicolas, vê se você consegue liberar, não, o compartilhamento. Vocês estão ao vivo, tá? Fala, galera, Não, tudo pera, pessoal, certo? calma, calma. Eu nem mandei mensagem ainda, acho que o pessoal não entrou. Tu não tá conseguindo compartilhar a tela, Rodrigo? Não. Aparece aqui para mim que o anfitrião já ativou o compartilhamento de tela dos participantes. Como é que é? Está dizendo que aqui apresenta para mim que você desativou para compartilhar a tela. Mas não tem uma opção de tu mandar o convite? Tem aqui, a opção ela aparece para mim, porém fica o anfitrião desativou o compartilhamento de tela Mas do tu não tem como participante. enviar o convite para eu aprovar teu compartilhamento de tela? Espera um pouco, deixa eu tentar aqui, tá? Eu nunca pedi para. Na verdade, eu acho que tá online, hein? Tá aparecendo aqui em cima, live. Sim, tá online, tá Tá online. online? Não apresenta aqui para mim. Pra mim também não aparece. Mas não tem problema não, a gente vai do jeito que tem. Né? Eu posso. Coisa. Ai, gente. Gente, hoje vai ter que ir sem, tá? Pode ser? Pode ser? Tranquilo. Senão eu tenho que procurar. Não tem problema não. Por mim tá tranquilo. Beleza. Então, gente, eu vou estar mandando a mensagem que vocês estão ao vivo, tá? Eu vou estar desligando o meu som aqui, daí, e a gente tá ao vivo já, tá? Beleza. Beleza? Vamos dar início? Vai esperar ele? Pode ir falando aquelas aberturas lá, falando um pouquinho no começo. Fala, galera. Então, hoje a gente tem uma live com o Rodrigo. Ele vai trazer o tema sobre o engenheiro de petróleo. Vai tirar algumas curiosidades de vocês. Então, pegue um caderninho, chame a galera. Vamos aproveitar essa oportunidade, que não é sempre que alguém abre as portas para a gente, se disponibiliza para tirar dúvidas. Então, vamos fazer dessa live um grande sucesso. Rodrigo, pode se apresentar um pouquinho? Pode. Então, boa noite, galera. Estamos aqui hoje, né? Tentamos, na verdade, a gente tentou marcar a nossa live para o dia 29, não é isso? Dia 29/6, né? Isso, Vivian, mas, porém, infelizmente, não deu, não tivemos como, né? Pelo ocorrido, marcamos para o dia 30 também. Infelizmente, peço desculpas a todos, tá? A gente não teve como cumprir. Tentamos fazer a live dia 29/6 para tentar parabenizar todos os engenheiros de petróleo aqui presentes, até os graduandos também, né? Que estão futuros engenheiros de petróleo, né? Parabenizo pelo dia, pela conquista, né? Que conseguimos nosso espaço no cenário brasileiro, né? E vou falar hoje um pouco para vocês sobre a função do engenheiro de petróleo, qual é as atribuições delimitado pelo CREA, pelo CONFEA, né? Isso, o CREA ele só vai reger algumas atribuições. E caso vocês tenham dúvida, pode ir perguntando, fico disponível, tá, para qualquer tipo de pergunta. De antemão, quero agradecer o convite, tá, do Nicolas, da Vivian, por estar aqui, ter convidado para estar aqui junto com vocês pelo CREA Júnior, tá bom? E falando um pouco sobre a nossa função de engenheiros de petróleo, não é isso? Mostrando um pouco também sobre o cenário, o mercado de trabalho,
falar um pouco também sobre a luta para poder ter a conquista, né, pela nossa classe. Vou dizer pela classe porque existe um pouco de luta para poder ser conquistado. Falo um pouco dessa luta em relação ao hoje eu sou credenciado pelo CREA Bahia, tá? Mas como minha instituição de formação ela encontra-se no estado de Sergipe, tá bom? E aí eu vou tentar mostrar para vocês um pouco e falar, tá, sobre todo esse cenário, sobre essa conquista, tá? E fiquem à vontade para perguntar, pode estar chamando ou a Vivian, tá, para a gente estar falando, tá, sobre o que é ser engenheiro, porque quando a gente fala de engenharia, a gente está englobando todas as engenharias, né? E depois a gente ganha um ramo de diferenças de aplicações de área, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tentar. Então, na verdade, o que é que vai tratar o engenheiro de petróleo? O engenheiro de petróleo, na verdade, ele está responsável por fazer, desde o princípio, que é o estudo e análise da prospecção geológica, né? O geólogo ele disponibiliza para a gente a entrega de algumas avaliações que foram feitas, né, por algumas sísmicas, e aí a gente vai fazer a avaliação para poder tentar analisar onde se encontra o poço. Lembrando vocês que a gente trabalha tanto em terra quanto em mar, a gente dá o nome de onshore e offshore, tá? Então, nosso trabalho ele vai estar um pouco ligado em terra e em mar, porém a gente vai falar que em mar vai ter uma maior complexidade nos nossos cálculos, tá? Porque a gente vai tentar vencer, a gente vai falar de alguns parâmetros como salinidade, como permeabilidade das rochas também, que vai atrapalhar um pouco o nosso trabalho, tá bom? Lembrando sempre a todos que às vezes tem alguns alunos que para poder perguntar, também sou professor, tá bom? E aí pergunta sobre, mas professor, o engenheiro de petróleo não só vai desgastar o meio ambiente, só vai poluir, não, de forma alguma. O engenheiro de petróleo ele também vai estar ligado, vai estar em busca de tentar amenizar o desastre, né? Tentar, não vamos falar de desastre, mas vamos falar da destruição do meio ambiente, tá bom? Então, assim, quando a gente vai fazer uma perfuração, a gente primeiro vai ter que analisar todo a avaliação sísmica, qual foi entregue pelo geólogo, tá bom? O geólogo, o geofísico, que também faz parte nessa luta para tentar encontrar algum tipo de reservatório, tá bom? E a partir desse momento que a gente consegue encontrar qual é a rocha que ela está aprisionando o nosso reservatório, porque a gente vai falar que o reservatório são prisões, né? São rochas, folheiros que não permitem, que não tem sua permeabilidade é total, é 100%, e aí não permite essa passagem do fluido até a superfície. Então, cria-se o acúmulo e a gente pode encontrar esses reservatórios. E aí, Vivian, foi como eu estava te explicando, tá? Já falando um pouco também, os reservatórios, eles também vai ter também vai encontrar um pouco de água, de gás também, junto com o petróleo. E a gente vai tratar de uma outra vertente também agora, que é a parte de tratamento também, que inclui o engenheiro de petróleo, a parte de refino, logo após a extração, a parte de separação dos fluidos, não é isso? E a gente vai tratar ele agora para poder chegar para você o consumo final, para ir até o seu carro, o seu automóvel, independente, não interfere sobre qual tipo de automóvel, tá? Porque a gente podemos tratar de carros, de motos, caminhões, né? Então, perdão. E aí a gente vai entrar nesse cenário do início, perfurando, a partir do momento que a gente consegue encontrar o nosso reservatório, vamos agora fazer nossos cálculos de dimensões, né?
qual o tipo de perfuração, qual o tipo de broca que vamos utilizar, porque a gente vai ver que tem algumas rochas que ela tem uma maior, como é que eu posso dizer, tem uma maior tenacidade, tá? Então, a gente vai tentar ver um tipo de broca específico, tá bom? Para tentar utilizar naquela perfuração. Vamos ver qual é a coluna que vamos descer para tentar fazer essa perfuração, tá bom? Lembrando, primeiramente, vamos tratar do assunto em terra. Se for em terra, a gente vai ver aí que a gente vai ter que ver sobre tentar colocar, dependendo do campo, dependendo da capacidade do reservatório, dependendo da capacidade de, como é que eu posso dizer, da produção, o quanto é que vai produzir, né? Esse poço vai produzir. Então, a gente vai falar sobre, a partir do momento que a gente tem a nossa vazão, que a gente vai poder delimitar a vazão do poço, tá bom? A gente vai tratar de um assunto que é falar qual tipo de cabeça de poço que a gente vai utilizar. Cabeça de poço, para alguns que podem estar se perguntando, para alguns ainda estudantes que não viram ainda sobre a segurança de cabeça de poço. As válvulas, que a gente dá o nome de cabeça de poço, são válvulas que ela vai tentar controlar a pressão interna do poço, tá bom? Para tentar não acontecer aqueles que a gente dá o nome de kick, né? O blowout também. O blowout já é quando a gente já não consegue mais fazer tentar segurar esse óleo que estava preso no nosso reservatório, né? Isso, e aí termina vindo para o meio externo e termina ocasionando desastres aí, né? A gente vê alguns casos aí que já aconteceu, não lembro qual agora para poder citar algum dos, mas pronto, a gente pode ver que tem um filme muito bom que vai tratar e vai relatar sobre o engenheiro de petróleo, que o nome do filme é Horizontes Profundos, que trata da vida de um engenheiro de petróleo, tenta mostrar sobre o que acontece. A filha até tenta perguntar sobre o que é que o pai faz, qual é a sua função, e ele tenta demonstrar com a latinha de um refrigerante, tentando perfurar aquela lata, e aí tem aquela maior pressão e o fluido ele sai disparadamente. Porém, se a gente não tivesse a cabeça de poço para tentar controlar todo esse fluido, né, que a gente dá o nome de... Tem fluidos indesejáveis, que a gente vai falar que é o reservatório de água, que tenta vir também pelo espaço anular. O espaço anular é o nosso espaço de segurança. Vamos dar o nome de espaço de segurança, porque é nosso espaço de quando a gente precisa fazer alguma elevação artificial. Pode ser gás lift, que a gente utiliza o gás mesmo, que o próprio reservatório vai produzir junto com o petróleo, tá bom? Junto com o petróleo, não, perdão, porque quando a gente vai falar de petróleo, a gente também está falando também sobre os gases, tá bom? Que são produzidos em subsuperfície. E a gente utiliza esse próprio gás para injetar no poço para tentar dar uma nova vida, para tentar trazer aquela energia inicial que o poço tinha. Então, a cabeça de poço ela vai tentar selar, né, a nossa coluna, que é a nossa coluna de produção, e para tentar não permitir essa passagem de uma pressão inesperada, porque é uma segurança maior, como o próprio nome diz, cabeça de poço, e a gente vai ver que cabeça de poço está incluso em segurança do poço, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a cabeça de poço ela somente vai tentar tratar da segurança, tá bom? Viva, se tiver alguma pergunta aí, tá? Vai pontuando aí, que daqui a pouco a gente tira dúvida da galera todinha, tá bom? Ok. E aí, galera, a gente vai tratar, e aí depois quando a gente vai falar da cabeça de poço, que é um de seguranças também, é uma segurança que vai trazer o poço, a gente também vai falar da coluna, como eu disse anteriormente, da broca, qual o tipo de broca específico para aquela rocha, tá bom? Lembrando que o tipo de broca não interfere que eu digo, se for em terra ou em mar, a broca ela pode ser a mesma, só depende da especificação da rocha,
qual ela vai perfurar, qual ela vai fazer o que a gente chama de perfuração. A gente vai trabalhar, vamos ver que o poço, para ele poder ser elaborado, depois da avaliação sísmica, tá bom? Depois de encontrar o nosso reservatório, as perfurações elas são feitas de maior diâmetro para menor diâmetro. Então, porque a gente vai tentar descer essas brocas sempre do maior para o menor, tá bom? E a partir do momento que a gente consegue perfurar e encontrar o nosso reservatório, a gente vai descer nossa coluna de revestimento, tá bom? Para tentar não permitir a flambagem, para tentar não permitir que fluidos indesejáveis ou até o desmoronamento das paredes do poço venha prejudicar nossa perfuração, né? Qual foi feita. Então a gente faz o revestimento. O revestimento são tubos, né? Que quando a gente vamos citar um exemplo, quando a gente faz uma perfuração com a broca de 18 polegadas, o nosso revestimento, a gente vai descer um revestimento de 16,5 polegadas, tá bom? Para tentar segurar as paredes do poço e não prejudicar. E aí, depois de descer o revestimento, a gente desce uma nova broca, que ela vai ser menor do que o diâmetro de 16,5 polegadas, tá bom? Lembrando a vocês, como eu disse anteriormente, vai depender da especificação do poço, o diâmetro, qual vai ser perfurado, tá? Para poder fazer a produção. E aí, depois dessa descida de revestimento, vai fazer toda a parte de cimentação. Lembrando para vocês que desde tudo que eu estou falando aqui, desde da sísmica até o ponto agora que está citando sobre a cimentação, é responsabilidade do engenheiro de petróleo, tá bom? E aí a gente vai fazer a cimentação para tentar fixar o tubo de revestimento que a gente desceu, para tentar dar maior rigidez ao revestimento e não permitir que aconteça a flambagem, que é o momento onde acontece que o desmoronamento das paredes do poço e provocando um certo desgaste no nosso revestimento e, posteriormente, prejudicando a nossa produção do poço, tá bom? Lembrando que a gente vai falar isso em mar, porém, o que a gente vai tratar em mar, a perfuração, ela não muda, entre aspas, porque o que a gente vai tentar vencer em mar é somente a lâmina d'água, que é desde quando a água, a gente dá a lâmina d'água, que a gente considera como lâmina d'água, que é desde a superfície do mar até a água que a gente vai encontrar aqui na beira-mar, não é isso? Então a gente vai dar o nome de lâmina d'água. Então, a nossa preocupação é vencer isso daí, tá bom? Então, essa é a diferença, tá bom? Sobre a perfuração. E aí, depois de voltando para a terra, depois de a gente fazer a nossa cimentação, logo em seguida a gente vai fazer a nossa limpeza do poço, né? Porque quando a gente está sempre fazendo perfuração, quando a gente está fazendo nossa cimentação ela vai passar por dentro do nosso revestimento, tá bom? Vai para o espaço anular e logo após em seguida é tampado. Depois da cimentação, a gente tampa um pouco para que o cimento ele possa pegar a pega, dá o nome de pega mesmo, para poder fixar. E aí, logo em seguida, a gente tira esse tampão que foi colocado para permitir que a pega, depois de fixada, ela não volte, não é isso? E para que ela esteja realmente uniformemente distribuída ao redor do revestimento. E logo em seguida, a gente vai fazer o teste de pressão para ver se realmente está tudo correto, não está tendo nenhum fluido desejável, para certificar que realmente o revestimento ele foi fixado realmente direito nas paredes do poço, tá bom? Então, depois disso, a gente vai passar o nosso perfil, tem vários tipos de perfis aqui, a gente vai citar. Podemos citar o perfil sonoro, tem
perfil sonoro, perfil... Espera um pouco, agora me falhou, tá bom? Peço desculpas, Vivian. Daqui a pouco eu tento dar uma olhada para falar com todos aí quais são todos os perfis, eu não lembro agora direito o nome de todos, mas a gente vai passar os perfis para tentar analisar o acústico, para ver se retorna, vai tentar passar um raio para poder ver se ele bate e volta e ver se realmente a cimentação ela está completa, ela não está falha, para depois a gente pensar em produzir. A gente está tentando trazer primeiro a segurança do poço, depois que a gente vê que realmente, depois de passar todos os perfis e analisar, ver que está com toda a segurança, a gente vai tratar agora da produção. Mas antes de produzir, a gente vai fazer o quê? Fazer a limpeza dentro do poço, a gente vai passar o raspador para tentar tirar aquelas partes que ficaram impregnadas de cimento, algum tipo de... Quando é feita a perfuração, ou quando ele não sobe pelo espaço anular, o fluido também ele fica impregnado nas paredes e permite a passagem também de permite a passagem de roças quando foi feita a trituração das roças, tá bom? Então pode vir também junto com o fluido de perfuração, subir junto com o fluido de perfuração. Lembrando que o fluido de perfuração ele vai tentar fazer a refrigeração toda da broca, dependendo do tipo de broca. Tem broca que necessita de fluido de perfuração para tentar fazer refrigeração da broca. Tem broca que vai precisar de uma refrigeração pelo espaço anular, tá bom? Para tentar auxiliar nessa limpeza do revestimento antes de fazer a cimentação. Então, são vários tipos de fluido. Lembrando que a gente vai falar do fluido à base de água, óleo e água, óleo e gás também, né? Porque a gente vai ver que tem reservatórios que ele necessita, que pode ser a gás, como o fluido de perfuração, pode ser água e óleo, pode ser somente óleo, ou a base de água, a base de óleo, enfim, tá? E aí a gente também vai tratar da raspagem, depois da raspagem a gente vai poder fazer a produção. Mas como o poço está cimentado, o revestimento ele não permite a passagem do fluido que a gente está procurando, que é o hidrocarboneto, né? Que é o fluido desejável, que é o petróleo, o hidrocarboneto, é a cadeia, né? E a gente faz o canhoneio, que a gente dá o disparo de canhões para poder fazer essa permissão que o fluido ele possa passar, vencer essa pressão que estava sendo feita, exercida com o cimento, com o revestimento, e aí permitir a nossa produção, certo? E aí a gente vai falar que logo depois de fazer os nossos canhoneios, a gente vai falar também das travas, que a gente pode falar da árvore de Natal, que é um tipo de segurança de poço também, tá? Por quê? Porque a árvore de Natal ela vai ter várias gavetas que a gente dá o nome são várias válvulas. Então, a partir do momento que começa a produzir o poço, ele vai começar a segurar, porque as válvulas dele que vai permitir qual é a pressão que a gente deseja em superfície, tá bom? Então, quando a gente vai analisar qual é a pressão que a gente quer, deixando permitida tudo tranquilamente, a gente vai ver que ele vai começar a fluir o fluido normalmente, e caso venha acontecer o poço ele começar a produzir em uma pressão maior, então o papel da árvore de Natal é tentar fechar essas válvulas, tá bom? Para tentar segurar o fluido dentro do reservatório. Teve uma participante agora, que está aqui agora junto conosco pela live, Mariana Alves, ela perguntou se ocorre o vazamento. Se ocorre Perdão, Vivian. Se ocorre o vazamento no poço, quais são os procedimentos para evitar um dano maior? Então, Mariana,
tentando te responder já sobre isso, quando o vazamento ele é feito em mar, porque a gente vai tratar de dois casos, quando ele é em mar e quando é em terra, tá? Quando o vazamento ele ocorre em mar, a gente vai tentar conter esse reservatório. Primeiramente, antes de a gente fazer a contenção que está aqui em superfície, a gente vai tentar controlar o fluxo que está vindo do reservatório, tá? Aí a gente vai tentar fechar todas as válvulas. Se caso necessário, a gente não consiga controlar com as válvulas ela não está dando uma segurança, não está dando uma interrupção do fluido, a gente vai tentar utilizar a cabeça de poço, que é uma outra trava, certo? Que ele vai cortar a tubulação, que a gente vai dar o nome de um drill pipe, né? Que vai estar interligada à árvore de Natal até o poço, tá bom? A cabeça de poço ela vai cortar isso daí, vai cortar essa interligação que acontece do poço às válvulas e vai fazer o fechamento total do reservatório. Beleza. Aí o que a gente faz? Se o poço ele teve essa situação, a gente vai tentar também colocar um tampão provisório, tá bom? De cimento mesmo, para tentar, primeiramente, conter esse fluido indesejável, que a gente fala o nome de fluido indesejável porque ele veio com a pressão insuficiente, ele veio com a pressão para a gente que está tentando controlar, que deu como insuficiente, não é isso? Porque a gente não estava esperando de forma alguma aquele fluido numa pressão tão grande, tão alta, e em mar, tratando do óleo que está espalhado pela água, a gente vai tentar fazer a contenção com boias. Agora, recentemente, aconteceu um vazamento que a origem dele não é brasileira, não é isso? Foi um vazamento que aconteceu agora no ano de 2019, que a gente não tem nenhuma confirmação até hoje de onde aconteceu, aonde foi o início de todo o vazamento. Tem algumas reportagens que passaram na televisão, no Fantástico, tudo isso, que acredita que foi um navio com alguns barris furados e aí terminou espalhando por vários países, né, isso. E o que foi feito foi, para tentar fazer a contenção, foi utilizado boias, certo? Porque o óleo ele vai começar a impregnar nessas boias, vai ficar no espaço acumulado, e a gente tentar fazer essa raspagem, tá bom? E fazer a utilização de alguns tipos de coagulantes para tentar para tentar ajudar essa coagulação, essa separação de fases da água salina, da água do mar com o petróleo, e a gente poder fazer o recolhimento. Tá bom? Então, esse é um dos primeiros casos que a gente faz para tentar diminuir esse dano, né, ao meio ambiente. Tá? Lembrando para você que quando a empresa, o engenheiro que ele não conseguiu fazer esse controle, quando os cálculos dele de emissão foi feito inadequado, ele responde por isso, porque a gente vai ter um engenheiro de projeto, vai ter um engenheiro de execução, todos dois vão terminar respondendo, porque é um crime, né? Quando a gente está fazendo esse controle, quando a gente está produzindo todo o poço, quando a gente está fazendo perfuração, e acontece esse tipo de casos de fluidos indesejáveis, de acontecer um dano, para não acontecer um dano maior, mesmo assim, acontecendo dano, quem vai ter toda a responsabilidade é o engenheiro de petróleo, que está responsável ou pela plataforma, ou pela plataforma fixa ou móvel, que a gente vai dar, tem alguns navios aí, FPSO, que é um tipo de navio que vai fazer também perfuração, vai fazer produção. Ele é um tipo de navio também que permite o acúmulo, né, isso como reservatório, para que outro possa fazer o tráfego do mar até a superfície para ser levado para o campo mais próximo para fazer o tratamento, tá bom? E aí, voltando para o caso de tentar diminuir esse dano, quando a gente vai falar em terra, Mariana, a gente vai tratar de um assunto que é
tentar controlar, primeiramente, pelas cabeças de poço que estão instaladas, tá bom? E tentar fechar todas as válvulas possíveis, independente da produção, ela vai ter que parar, porque não tem como mais continuar produzindo pela segurança do meio ambiente, não é isso? E pela segurança também de todos que estão ali presentes no trabalho. E caso venha a ocasionar um dano no meio ambiente, a gente também vai tentar fazer raspagem, vai tentar recuperar o dano qual foi feito com utilização de plantas futuramente, árvores, para tentar recuperar, porque isso é uma responsabilidade do engenheiro de petróleo. Se você permite que esse dano aconteça, a gente sabe que o dano não é permitido, não é por querer, mas cálculos inadequados, cálculos errados de dimensão, cálculos errados da pressão que a gente queria, qual era a pressão necessária para a produção daquele poço. Então, a gente também vai tratar de cuidar do meio ambiente logo após, tá? E em mar, como eu te disse, em mar é um pouco mais complicado, como eu expliquei anteriormente. Em terra não, em terra a gente vai fazer todos os fechamentos, porque é mais fácil fazer o fechamento. Até hoje, eu, Rodrigo, como engenheiro de petróleo, nunca me deparei com nenhum caso de um blowout em terra, tá? Foi possível controlar, então a gente dá o nome de um kick, né? Porque é o momento onde o fluido ele começa a trazer hidrocarbonetos para a superfície, mas a gente consegue controlar, então consegue conter esse petróleo totalmente lá dentro ainda do reservatório ou ainda na coluna de produção. Então, não conheço nenhum caso em terra. Nunca me deparei em nenhuma situação como essa e também nunca vi nenhum caso de estudo. Os maiores casos que a gente vai ver aí é em mar, tá bom? Lembrando que em mar também tem uma árvore de Natal que ela fica na mesa rotativa, na sonda que vai trabalhar com essa perfuração, tá? A nossa cabeça de poço vai ficar na plataforma, ficar em subsuperfície, tá bom? Ou em subsuperfície não, em superfície, perdão. E quem vai fazer essa interligação quando é em mar, do poço até a plataforma são os drill pipes. Os drill pipes são responsáveis, são as tubulações, para tentar não dar um nome, porque na verdade tem algumas especificações, cada tipo de poço vai ter uma especificação de material apropriado para essa produção, tá? E aí a gente, como eu estava falando, de terra, sobre a produção, vai ver, dependendo da produção do poço, a gente pode usar o bombeio mecânico quando a produção ela já não é mais suficiente, a gente precisa fazer uma elevação artificial. Mariana, se eu já consegui te responder, eu agradeço pela sua participação. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Estou aqui para responder. Fique à vontade, não só Mariana, como todos que estão aqui nos assistindo, tá bom? E aí, quando o poço ele já tem uma produção por um tempo muito elevado, já não tem mais aquela pressão suficiente, tipo assim, não tem mais como vencer todas as barreiras, que é vencer a coluna, porque quando a gente fala em vencer, a gente fala que realmente o fluido ele vai tender a vencer as pressões, porque ele vai ter que vencer a altura, vai ter que vencer toda essa altura que é desde o reservatório até a superfície, e vencer também que é desde a superfície da cabeça do poço até o nosso caso, que é o caminho que vai ser utilizado na superfície, que são as tubulações, são os nomes que a gente dá o nome de oleoduto ou gasoduto. Então, ele vai ter que vencer também essa pressão para levar até a nossa estação de tratamento. Não é isso? Que a gente vai ver a nossa planta aí, que vai estar separada na parte de tratamento de ar, tratamento de fluidos, tratamento de óleo, tratamento de gás, tratamento de água. A água também ela vai ser tratada para ser reinjetada,
perdão, ela pode ser injetada ao poço em caso necessário para média elevação, ou ser descartada ao mar, ou ser descartada de algum tipo de solo. Vai ser feito também o tratamento, tá bom? A água também ela não é despejada assim de qualquer forma, até porque o CONAMA ele vai dar algumas regras para a gente tem normas, a gente tem normas a serem seguidas, tá? A gente vai ter regras, a gente vai ter especificações que a gente vai ter que trabalhar em cima, tá? Porque a partir do momento que a gente não faz esse descarte acima do limite padrão que o CONAMA ele permite dessa água, a gente pode também ser autuado que a gente está trazendo outro caso que também está em caso de um desastre, né? Porque não tratando somente do óleo quando o fluido é indesejável, porém a água também, caso não tratada direito, também pode ser um desastre ao meio ambiente, também pode ser um dano também, porque a água ela pode estar ainda contaminada com hidrocarbonetos e terminar prejudicando fauna, flora, tá bom? E aí, quando o poço ele já não tem mais essa pressão suficiente, a gente pode fazer alguns métodos de elevação artificial, que um dos tipos é o bombeio mecânico com arte, que a gente dá o nome de cavalo de pau. Possivelmente, acredito que quem já passou por cidades que têm uma produção muito grande de petróleo, eu posso dizer que em Macaé tem uma grande produção de petróleo em mar, mas em terra também. Tá? No estado de Sergipe, a gente vai ver também uma produção muito boa, tanto em mar quanto em terra. É uma das maiores bacias que você vai ver no mundo está no estado de Sergipe, tá bom? Realmente no mundo, pode perguntar realmente, professor Rodrigo, mas no mundo, sim, realmente. A maior reserva de petróleo do mundo está no estado de Sergipe, tá bom? No nordeste do Brasil. A gente vai ver que está em pós-pré-sal, tá? A gente tem alguns casos de estudos aí de pré-sal, pipocou em 2010, 2011, 2012, foi aquele pipoco, sabe, de falar, eita, pré-sal, engenharia de petróleo, muito bom, e todo mundo começou. Chegou um momento de as faculdades, logo no início, quem entrou assim junto comigo em 2010, 2011, 2012, até 2013, quem adentrou o curso de engenharia de petróleo, poderia ver que praticamente a nossa entrada pelo SISU, o note de corta era praticamente parecido, muito próximo ao curso de medicina, era bem concorrido para você entrar em engenharia de petróleo, era 780, 720, dependendo da instituição aí, tá? Que foi quando lançou um boom por conta do pré-sal, né? Porque o pré-sal vai gerar muito desemprego e tudo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse mercado de trabalho, tá bom? Só explanar um pouco aqui somente da função também, tá? E aí, como eu falei do cavalo de pau, que é aquele balanço, tem aquela... É porque eu não tenho como agora reproduzir aqui para vocês, tá? A imagem, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão conseguir analisar e ver aí sobre... Bota lá no Google, cavalo de pau, bombeio mecânico com artes, que vocês vão ver que é tipo, ele fica subindo e descendo, tem uma cabeça que a gente dá o nome de balancim, ele faz a função de estar subindo e descendo para poder tentar injetar no poço uma pressão para que ele possa produzir, para que ele possa trazer resultado até a subsuperfície. Mas, professor, e aquela velocidade? Tem uns que descem tão devagar. Gente, eu falo professor é costume, tá? Por ser professor, trabalho na área também. E aí a gente vai ver que a velocidade que é feita da descida do balancinho da cabeça do cavalo mecânico, essa velocidade também ela é controlada dependendo da pressão que a gente necessita para exercer no poço, tá bom? E aí a gente vai ver esse tipo de elevação artificial, também a gente pode olhar gás lift, como eu disse, são gavetas que descem pelo espaço anular. São vários tipos de gavetas que a gente dá o nome, são vários tipos de espaços que são abertos no poço, na coluna de produção, tá bom? E aí a gente faz, pelo espaço anular também, a gente vai descer o nosso gás ou o nosso fluido
vou falar fluido porque a gente não sabe, depende do tipo de reservatório. A gente vai ver qual é o fluido ainda que a gente vai descer para tentar fazer essa, como é que eu posso dizer, para tentar fazer essa elevação. Então, a gente vai ver qual o fluido necessário para tentar vencer essas pressões e subir até a superfície. Vivian, parece que teve mais alguém aí. Não. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, Vivian, fique à vontade. Quando você mencionou ali cabeça de poço, o que que você se refere ao cabeça de poço? É... Então, a cabeça de poço, Vivian, o que a gente dá o nome de cabeça de poço, é uma trava de segurança, é o BOP, que é o é, Black Oil, Black Open. O inglês agora eu não lembro exatamente, mas a cabeça de poço é uma válvula que a gente faz esse controle, que é o BOP, que faz o controle da pressão do poço, entendeu? Então, essa é a nossa trava de segurança. Trava de segurança é o BOP, que é a nossa trava de tentar conter esse fluido dentro do reservatório. Entendi. Vocês fazem algum tipo de estudo prévio antes da perfuração, durante as atividades? Então, antes do processo de fazer a perfuração, a gente vai desce somente uma parte uma tipo de broca que ele vai conseguir trazer dentro dessa broca um testemunho, tá bom? E aí esse testemunho a gente vai levar para laboratório para poder analisar se realmente o que está na sísmica, o que a gente tem no perfil sísmico, ele condiz, ele vai condizer com o perfil que a gente tem, né? Com os nossos estudos, para poder ver se, já que a sísmica ela vai sim trazer uma boa resposta ao nosso testemunho que foi tirado. Então, aí, depois disso, que a gente vai poder partir para a nossa perfuração. Entendi. Vocês fazem algum tipo de tratamento para contaminação? Para que não haja, tipo, das atribuições que você mencionou foi o canhamento. Sim. Tipo assim, para que não haja nenhuma degradação ambiental ou algum tipo de acidente. Vocês fazem algum tipo de tratamento, assim, de treinamento? Não. Então, quando a gente vai, todos os engenheiros de petróleo quando vai exercer o cargo, a gente passa por alguns treinamentos que vai tratar de algumas NRs específicas, tá? Algumas normas regulamentadoras que vai permitir a gente fazer o nosso trabalho ou não, porque quando eu falo das NRs, Vivi, é porque a gente vai ter que, em plataforma, a gente vai ter algumas NRs a mais para tentar ser treinado, dos treinamentos, para poder trabalhar também com a lâmina d'água, porque, como eu digo, a lâmina d'água também é uma preocupação, tá? É uma preocupação porque a gente vai ter que deixar aí uma tubulação, que é os drill pipes, de lá desde do poço até aqui na plataforma. Então, a gente vai tentar assegurar de uma melhor forma essa coluna, para que ela não fique balançando, não fique sambando, porque pode ser que ela venha a romper e aí trazendo um blowout. Tá? Então, realmente tem um treinamento, a gente faz toda a análise para poder, antes de fazer a perfuração, como eu disse anteriormente, a gente vai fazer análise de pressão também do poço, tá? Para poder não permitir que venha a ocasionar um dano, porque a gente também vai trabalhar com a prevenção e não simplesmente pensando em produzir e não tratar da segurança. A gente vai produzir, mas primeiramente a gente vai tratar da segurança do meio ambiente. Entendeu? Entendi. Como está o atual cenário da engenharia do petróleo em questão ao mercado de trabalho?
Então, quando foi em 2012, como eu tinha dito, em 2012 começou aquele burburinho, começou aquelas notícias, saiu na notícia em tudo, todos os cantos a gente via sobre o pré-sal, vai ter muitas vagas, vamos correr para fazer engenharia de petróleo, e várias pessoas começaram a fazer engenharia de petróleo, vários amigos meus, porém no meio da caminhada, quando a gente foi chegar em 2014, 2015, a gente já estava vendo que algumas turmas formadas não estavam conseguindo oportunidade no mercado de trabalho, tá? Porque a gente vai ver que o mercado de trabalho, pronto, ontem mesmo eu encontrei uma, uma vaga de oportunidade para engenheiro de petróleo, e aí na especificação tinha pedindo lá experiência de no mínimo 2 anos, pedindo o curso de marista, porque é um dos cursos necessários para poder tratar da prevenção, para tentar tratar da segurança, porque eles estavam pedindo, procurando para engenheiro de petróleo para trabalhar embarcado, entendeu? E não trabalhar em terra. Então, é assim, o mercado de trabalho hoje para o engenheiro de petróleo não são um dos melhores. A gente está passando aí estudos sobre pós-sal, a gente fala do pré-sal, né, que teve uma grande repercussão aí, uma repercussão de empregabilidade, do mercado de trabalho, que seria maravilhoso. A gente também agora está em estudo sobre o pós-sal. Como eu disse, uma das maiores bacias está no estado de Sergipe. Porém, infelizmente, a gente vai ver que é, tem está tendo muito fechamento de refinarias, a centralização está todinha no sul do país, tá? Eu falo hoje porque, como eu estou aqui no Nordeste, o Nordeste está um pouco diferente do cenário do sul do país, tá? Porque no sul do país a gente vai ver que em Macaé só tende a aumentar o número de vagas. Por quê? Porque até então tem campos ainda que estão produzindo numa produção muito boa, muito significante. Então, a maior empregabilidade está no sul do país, né? No Nordeste, não, como ainda tem estudos do pós-sal. Então, porque os campos aqui já são maduros, são campos que já não têm mais interesse por grandes empresas que comandava, que trabalhava, que exercia esse papel de produção do poço. Então, já que não tem mais uma rentabilidade viável para continuar essa produção, porque o poço ele já não mais produz para tentar vencer esses custos, então está terminando que a gente vai ver muito caso de desemprego, e para aquelas pessoas que são concursadas pela Petrobras aí, a gente vai ver que está fazendo o deslocamento desses profissionais para, para o sul do país, Rio de Janeiro, para São Paulo, Minas Gerais, se eu não me engano, tem alguns campos também, tá? Então, é isso que a gente vai ver no mercado de trabalho. No Nordeste, assim, falando pelo Nordeste, eu posso te falar pelo Nordeste com propriedade por estar aqui, tá? Então, a gente está sofrendo, os engenheiros de petróleo aqui está sofrendo um pouco sobre o mercado de trabalho, entendeu? Todo da minha turma, que todos que se formaram, se tem 3 trabalhando na área, é muito, entende? E é isso aí, o mercado de trabalho, infelizmente, não está esse cenário perfeitamente aqui no Nordeste, mas no sul do país é perfeito. E é aquela coisa, para você tentar para tentar uma melhor colocação no mercado de trabalho, a gente vai tratar aí pronto, eu mesmo até agora, no momento, não fui para o sul do país ainda, porque estou tentando aqui terminar inglês, porque é necessário, é básico. O curso de inglês ele é necessário para poder ser bem alocado no mercado de trabalho como engenheiro de petróleo, tá bom? É o mínimo que se pode ter para concorrer a uma vaga, então estou aqui à luta, à busca, né, do certificado, de poder falar fluentemente, tá bom? Então, e outras tentar fazer o curso de marista também. A gente vai ver que em Recife também tem bem próximo. Vamos tentar trabalhar também as NRs, tá? Lembrando que as NRs, a gente sabe que todas as NRs ela vai ter um vencimento de 1 ano,
logo depois tem que estar fazendo o curso novamente, tentando se adequar, porque ele tem esse vencimento, porque sempre está passando por várias atualizações. Então, é tentar correr atrás para poder ficar inserido ao mercado de trabalho. Entendeu? A Gil Carvalho perguntou, seria uma boa tentar algo em Santa Catarina? Já que a área para o engenheiro de petróleo para cá está com bastante vantagem comparado ao Nordeste, comparado aos outros estados? Sim, sim, é uma boa, porque assim, o país a gente pode dizer que a gente está em crescimento. Porque eu digo, Sim. mas tem muita taxa de desemprego. Não, a gente está passando por um momento de mudança tecnológica, um avanço tecnológico muito grande, entendeu? Então, é uma boa, sim, fazer o curso de engenharia de petróleo, até porque no sul do país você vai ver aí diversas oportunidades, diversas vagas, entendeu? A gente vai ver, se você entrar pelo LinkedIn, vocês vão ver várias oportunidades mesmo para engenheiro de petróleo no sul do país. Porém, o que eu disse anteriormente, eu volto a dizer, a, a, a nossa amiga aí que perguntou, né? Perdão, esqueci o nome dela agora, Vivian. Mariana Alves. Pronto. Quem? Perdão? Mariana Alves. Não, você fez a pergunta dela agora, recente. Gil Carvalho. A Gil Carvalho, perdão, Gil. Perdão, desculpa aí não ter gravado não, mil perdões. Então, Gil, e aí você vai ver que é muito bom fazer a área, é um curso muito interessante. Para você terminar o curso e poder trabalhar, seria vantajoso você fazer uma especialização logo em seguida, tentar fazer cursos de inglês, porque ou tentar fazer em paralelo o curso, junto com o curso fazer o inglês, para quando você terminar, você ter um inglês fluente, tá? Porque se você não tem um inglês fluente, você não consegue uma boa colocação no mercado. Isso. Verdade. Por que você acha que muitos profissionais optam pela especialização na área de segurança do trabalho e não na área de químico, de infraestrutura? Por que segurança do trabalho? Então, Vivian, é aquela coisa. O cenário, como eu disse, já que não está muito legal. Na minha turma que se formou, foram 25 formandos. Eu posso te dizer que 15 partiu para a área de segurança do trabalho. Por tentar uma vaga urgente, mais rápido no mercado de trabalho, tá bom? Porque quando a gente vai tratar de segurança do trabalho, não especificamente vai ser somente voltado para a área de petróleo. Então, na área de construção civil, vai precisar de um engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho também, ele pode trabalhar na área hospitalar, porque hoje a gente vai ver que pela tecnologia, pelo avanço tecnológico, hospitais hoje é necessariamente obrigatório ter engenheiro de segurança do trabalho, atuando a todo momento. Segurança do trabalho também, para pensar um técnico de segurança do trabalho, perdão, para tentar pensar na ergonomia do trabalhador. Entendeu? Então, acredito eu que é por essa vertente que muitos terminam o curso e direcionam diretamente para a área de segurança do trabalho, para tentar ficar inserido no mercado quanto antes. Já que para engenheiro de petróleo, porque muitos estudantes terminam, às vezes, não conseguindo fazer em paralelo, junto com o curso, fazer curso de inglês, logo após em seguida, para você fazer alguns cursos, como o PED, que é algumas NRs, curso de marícia, como eu disse anteriormente. Então, você precisa de um recurso financeiro para estar bancando tudo isso. Então, penso eu que a galera termina fazendo segurança do trabalho já para tentar ir para esse lado de tentar conseguir um emprego mais rápido possível, tá? Eu mesmo, como engenheiro de petróleo, logo em seguida, quando eu saí da área, quando eu terminei minha graduação, eu fui fazer uma pós-graduação voltada para engenharia de tráfego, para engenharia de infraestrutura e transporte rodoviário, porque a infraestrutura também vai estar ligada com o betuminoso, que é um derivado do petróleo, né? Quem faz engenharia civil sabe disso.
Também a gente não pode falar somente de pavimentação na parte com a utilização do betuminoso, a gente vai ver alguns tipos de pavimentação já feito com concreto, né? Mas é uma área que eu particularmente pretendi não ir, porque hoje de 90%, de 100% que se forma, 90% tenta fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho para tentar ser inserido logo no mercado. Acredito que seja isso, Vivian. Entendi. Então, seria vantajoso eu quiser fazer a área de segurança do Sim, trabalho, sim, como pode. sim. Mas, Para qual é a tentar. minha... Peraí, Vivian, mas aí eu te digo, peraí. Depende da colocação. Seria vantajoso para tentar ser inserido, para No tentar mercado se de inserir trabalho. logo no mercado de trabalho, sim. Sim, mas Pode dizer. para a área, para trabalhar na área de petróleo, Petróleo. vamos dizer assim, é. Seria um diferencial, né? Seria um diferencial, porque você também, o engenheiro de petróleo, sendo engenheiro de segurança do trabalho, vamos dizer, eu como engenheiro de petróleo, vou concorrer com um engenheiro de petróleo, porém ele tem uma especialização também na área de segurança do trabalho. Então ele pode sair em vantagem, né? Ele sai Em na uma frente já. seleção, já sai na frente. Em uma seleção ele sai na frente. Entendi. E qual é a maior dificuldade do engenheiro petróleo hoje? A maior Sem, dificuldade sem ser o mercado de trabalho, que a gente viu que está bem fechado assim para a área, mas sem ser essa, qual a maior dificuldade? sem ser a dificuldade em relação à área de mercado de trabalho, tá? É, a gente teve eu vou dizer para você aqui no estado de Sergipe, a gente teve uma luta muito grande para tentar o reconhecimento como engenheiro de petróleo, tá bom? Essa foi uma das dificuldades encontradas por a gente aqui formados no estado de Sergipe, por uma boa parte, tanto formandos na Federal de Sergipe, como em uma instituição particular também, que se encontra em Sergipe, que oferece o curso, né, de engenharia de petróleo. A gente estava tendo uma limitação pelo CREA de Sergipe, porque o presidente é um engenheiro químico e aí terminou mudando as nossas atribuições, dizendo que a gente era engenheiro de exploração e produção de petróleo somente. E a gente vai ver que o engenheiro de petróleo ele também é responsável pela parte de refino. O engenheiro de petróleo ele pode sim tratar do petróleo, ele pode sim fazer essa parte de refino. Por que não? Já que a nossa matéria, no nosso curso, a gente contempla da disciplina de refino, da parte de tratamento, da parte de separação de fluidos, entendeu? Então, essa foi uma grande barreira por a gente aqui da região, tá? Então foi até criada, a gente criou um sindicato para poder tentar correr atrás, para poder tentar vencer, né, essa conquista, porque é por isso que eu digo, gente, o dia 29/6, como conquistado e comemorado o Dia do Engenheiro de Petróleo, é uma conquista muito grande, é um vencimento muito grande, tá? Porque a gente não conseguia ser visto não conseguiria ser, não estava conseguindo ser visto como uma profissão, e sim como estudante somente. Tá? Estudava e a gente tinha o diploma como engenheiro de diplomados em engenharia de petróleo, porém a gente não era reconhecido pelo CREA regional aqui na região. Tá? Então, essa era uma grande dificuldade também encontrada. Entendi. Você acha que a dificuldade vem pelo engenheiro de petróleo ser um curso novo ou não tem nada a ver? Notebook que ele está carregando rapidinho. Perdão, galera, peço perdão. Desculpa aí. Então, o curso de engenharia de petróleo é um curso novo, tá? No mercado de trabalho. Então, assim, a gente ainda ela não seja disponível
algumas vagas não estão disponíveis por ser um curso, como você disse, novo de formação, né? É um curso que a gente pode dizer que ele só tem 10 anos, porque engenheiro de petróleo você vai ver que começou em 2010 para cá. Foi a partir de 2010 que começou um curso direcionado para a área de petróleo, porque o curso de petróleo ele é uma parte da engenharia química, entende? Então, Sim, tem empresas ainda que contratam engenheiro químico e termina capacitando para tentar transformar ele em engenheiro de petróleo. Termina dando uma especialização. Eu posso dizer para você que na Petrobras tem a faculdade de Petrobras, todos que são engenheiros de petróleo, acredito eu, que devem conhecer sobre isso, engenheiro civil. Engenheiro civil também conhece, engenheiro químico. Quando a gente consegue passar pelo concurso de engenharia, dentro da Petrobras, a gente também vai passar um pouco passa um ano, se não me engano, salvo engano, aí são 2 meses, 18 meses, dependendo da área que necessite, porque quando a gente passa pelo concurso, a gente vai fazer uma prova de qualificação, de tentar ver qual é a melhor área que você se identifica e passar por uma especialização interna, que aí a gente vai ver que vai qualificar o profissional para direcionar ele ou para a parte de perfuração ou para a parte de complemento, perdão, de refino, ou a parte de contemplar, perdão, tá querendo não tá travando aqui para mim, desculpa aí. É a parte de completação, tá? Então acredito eu que a dificuldade também pode ser por ser um curso novo, entre aspas, né? São 10 anos ainda, pode ser considerado como novo, né? sim. E quando surgiu a profissão do engenheiro do petróleo, havia bastante concurso para a área, né? Hoje, tá tendo ainda ou fechou bastante? Vive a gente de 2017 para cá. Se teve algum concurso, eu vou te dizer que eu não me lembro. Para Sabe, cá eu não não teve lembro nada de. também. Não teve nada de lá até cá. Agora que recentemente eu vi um concurso, um único concurso para engenheiro de petróleo, um interior do estado de Sergipe, um único. E olha que eu fico atrás de concurso para engenharia de petróleo em todo o país. Porque eu sou um deles, como outros que já se formaram também, que está atrás de trabalhar na área, né? E eu vi agora uma única vaga para engenheiro de petróleo. Então, imagine a concorrência para conseguir essa única vaga, entendeu? Então, teve concurso em 2015, qual eu fiz como trainee, porque eu queria conhecer sobre a área, e a gente viu no concurso da Petrobras que eles pediam, na parte específica da prova, conhecimento da área geral. Geral que eu digo que conhecimento que o engenheiro civil, que o engenheiro químico tem conhecimento. Então, não tem um diferencial para a área de engenharia de petróleo. Então, vamos dizer que você viver como engenheira civil, você poderia concursar, poderia fazer, engenheiro ambiental poderia fazer a prova e caso ele passe, ele adentrar como engenheiro de petróleo e lá dentro fazer especialização na faculdade da Petrobras e se formar um engenheiro de petróleo. Mas, lembrando que essa faculdade, quando você passa pelo concurso, essa faculdade que existe, da faculdade de Petrobras, você já é remunerado para fazer. Então, quer dizer, não foi dado uma ênfase para tentar garantir a vaga para o engenheiro de petróleo que se formou na área. Entendeu? Nossa, que uma defasagem muito grande, né? Tipo assim, qualquer profissional poderia fazer o concurso sem ter atribuição do engenheiro de petróleo. Sim. Então, foi o último concurso que teve, foi em 2015. Como eu falei para você, fiz como trainee. De lá para cá, se teve concurso como engenheiro de petróleo, eu particularmente, eu desconheço. Desconheço Entendi. porque como eu, Vai eu só aparecer vi aqui? essa oportunidade, assim como eu te disse agora, recentemente. Entende? De... Você acha que para o engenheiro do petróleo sair para fora do Brasil, você acha que é vantajoso ou não?
Então, a gente vai ver muitas vagas de emprego. Eu consigo ver direto. É por isso que eu digo, o curso de inglês, ele é interessante, entendeu? Sim, não só o inglês, o espanhol, qualquer outra Perfeito. língua. Porque a gente vai ver que é o diferencial. A gente tem vagas para engenheiros de petróleo fora do país. Eu, particularmente, como eu disse, eu não fui ainda, por não ter ainda uma formação adequada no meu inglês, porque eu não tive condições. Na época eu tinha que trabalhar e estudar, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ainda fazer eu fazia a graduação, chegava do trabalho, ia para a faculdade, terminava, não dava para fazer o inglês. Nenhuma outra língua, tá? Não dava. Mas eu digo inglês, Vivian, né? Essa ênfase que eu dou à língua é porque a maior parte das empresas brasileiras que vão fazer a contratação, a gente vai ver que eles buscam o inglês, tá? Sim, sim. Então, acredito que eu fazendo uma área, tentando terminar inglês, tentando um outro idioma, a vaga, a oportunidade lá fora é perfeita, sabe? A gente se forma, mas a gente não pode continuar com a visão tapada de que, tipo, eu vou ficar aqui somente na minha região, não. Vai lá fora, se consegue no exterior, com cursos, com especializações, corre e vai atrás, sabe? Porque não dá para a gente parar. Não dá para estar parando no meio e fazer, não, eu vou conseguir uma vaga. A gente consegue vaga de emprego, sim, mas procurando se especializar. Entendi. A Gil Carvalho fez mais uma pergunta. Você acha que daqui a 10 anos vai ter profissão, vai ser mais requisitado o engenheiro de petróleo ou não? Ou não vai mudar em nada? Então, Gil, respondendo, eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim, Gil? A gente está passando por uma mudança. Volto a falar sobre a mudança tecnológica. Mas vem cá, Rodrigo, por que você tanto enfatiza esse avanço tecnológico? Gil, a gente está passando por um cenário que a gente vai ver que antigamente a gente tinha é, tinha a profissão de mergulhadores que fazia a nossa descida para fazer a filmagem do poço, para tentar ver se a perfuração estava adequada ou não. E a contratação que se estuda daqui em diante é que seja contratado engenheiro de petróleo para tentar controlar todo o poço, desde o início da perfuração até a sua fase final, que é a nossa produção. Ele fica em um gabinete separadamente, certo? E comece a fazer o controle interno. Então, eu acredito que o engenheiro de petróleo vai ganhar, sim, vai ter um olhar diferente daqui a 10 anos. A gente vai ter campos aí, como o pós-sal mesmo. É um estudo agora recente, então daqui a 10 anos vai estar o pipoco. Vai ter vários casos, vai ter várias oportunidades, porque a gente vai falar a nossa produção, a gente vai tratar de em terra, em mar, porque a bacia ela é enorme, ela é gigantesca. A maior bacia pós-sal é aqui, certo? A gente vai tratar de aqui no estado de Sergipe, tá? Sim. Mas em outros cantos também tem uma boa quantidade pós-sal, entendeu? Então, pela dimensão, a maior é aqui, mas também tem outros cantos e outros institutos. Pronto, o Rio de Janeiro tem casos que a gente está vendo já de poços pós-sal. Tem casos pré-sal já que já produz e também tem estudos já pós-sal. Então, a oportunidade ela tende a aumentar, entendeu? Mas a gente vai ver que tem carros já trabalhando com o sistema hídrico, vai ver carros que já estão trabalhando com o sistema elétrico, então já é carregado para poder. Mas tudo isso a gente vai ver e analisar que a dependência tenta tirar o foco da dependência do hidrocarboneto, tenta tirar o foco do petróleo, da gasolina, do diesel, é tentado tirar esse foco. Por quê? Porque o reservatório, a gente diz que ele é não renovável, mas a gente vai ver que é uma energia renovável, sim, entendeu? São energias renováveis.
Então, quando a gente fala de novas tecnologias também, é também incluso o engenheiro de petróleo também tratar disso, tá? O engenheiro de petróleo também vai tratar dessas novas tecnologias de energia. A gente também está incluso nessa área sobre, pronto, a gente vai ver num curso uma matéria chamada de novas tecnologias e engenharia de energias, e que vai tratar sobre placas fotovoltaicas também, que o engenheiro de petróleo também tem essa, pode também trabalhar nessa vertente também, pode trabalhar também na parte eólica. Então, não é somente pensando na produção de petróleo, o engenheiro de petróleo também ele pode trabalhar nessa área. Sim, então, eu acredito que daqui a 10 anos o cenário seja bem diferente. As oportunidades, elas vinham ser, sabe, vinham abrir vagas aí agora. Acredito que a partir de 2021, os concursos para engenharia de petróleo comecem aí disparadamente, por conta do pós-sal. Então, o concurso começa agora, porque vai ter que ter a preparação, né? Para poder entrar, tem para quem não fez os cursos e tudo, então acredito eu que seja um curso bem buscado lá na frente futuramente. É aquela coisa que nem a engenharia civil, quando iniciou, quando começou, a gente sabe que a engenharia civil ela tem anos, mas para poder ela adentrar o mercado demorou um pouco também, assim como todas as áreas, ela demora um pouco para ser inserida, para ela ser aceita no mercado, para ter grandes oportunidades, não é isso? Então, Sim, assim como qualquer área, engenharia de petróleo também, acredito eu que daqui a 10 anos está o cenário diferente. com certeza. O trajeto vai ser difícil, mas eu acho que daqui a 10 anos o reconhecimento dessa profissão vai ser muito grande. E a área vai crescer, né? Porque não só o pós-sal, mas tem bastante área ainda que o engenheiro de petróleo pode agregar nas atribuições. Muita Sim, inovação vai ser criada, vamos dizer assim. O ser humano sempre inventa uma nova tecnologia, então verdade, acho que o futuro vai ser só grandioso para a profissão. verdade. E assim, Vivian, como você tocou agora, não somente o pós-sal. Realmente, você tocou em um ponto agora bem interessante. A gente vai ver que a Petrobras, ela tem uma produção, ela tem uma carga de funcionários muito alta. A gente vai citar a Petrobras, que é uma grande empresa hoje, é uma empresa nacional que a gente tem aqui, tá? Então vamos tratar dela. Então, assim, o poço, quando ele fica maduro, a produção, ela não é suficiente, Viva, para poder custear, para poder pagar os custos da mão de obra, entendeu? Para vencer isso. Então, aqueles campos que estão sendo leiloados, tá? Que o pessoal teve até uma reclamação grande, teve uma grande repercussão quando foi feita o leilão de alguns postos, né? Ah, mas vai leiloar, é da União, e por que vai leiloar? Gente, o leilão ocorreu porque era postos maduros, tá? Então, são postos que não é mais vantagem para uma grande empresa fazer essa produção, porque o custo é mais elevado do que o lucro. Então terminou-se que fez o leilão para que uma empresa com um quadro menor, que possa suportar que o lucro, a rentabilidade seja viável para aquela determinada empresa. Entende? Então o leilão ele foi feito, mas os royalties a gente vai ver que foi direcionado, uma boa parte desse lucro foi direcionada para os estados. Entendeu? Então, gente, eu particularmente não tenho aquele olhar brusco de tipo, por que leiloar? Gente, o leilão é por conta da produtividade. É o que é produzido para vencer o custo. Entendeu? Então, é pela rentabilidade, entendeu? Foi até bom viver se tocar nesse ponto, porque a gente vai ver, como você falou agora há pouco, não somente impostos pós-sal, mas a gente vai ter oportunidade aí de empresas que agora tem postos que já abandonaram. Lembrando que para abandonar um posto, gente, por toda a segurança, vai ter um tampão ou de borracha ou de cimento, mas quando tem o de borracha, lá no topo, aqui na superfície que eu digo, em mar também, tem um tampão de cimento para ter toda a segurança do abandono, tá? Ele é um abandono temporário,
vai ser leiloado esses campos vão poder abrir oportunidade, tá? E quem sabe até contratar engenheiro de petróleo, entendeu? Porque a gente vai ver que engenheiro de petróleo na Petrobras, por ser concursado, tem alguns engenheiros que têm 20, 30 anos e o salário ele é altíssimo. Então, não dá para suportar de forma alguma, entendeu? Então, por isso que eu digo, gente, a oportunidade ela também pode começar a vir agora através desses campos que foram fechados, que esses campos que foram abandonados temporariamente vão ser leiloados, empresas vão tomar conta, empresas privadas, mas lembrando que existe o royalties que vai ser encaminhado para a União, né? Então, pode mudar esse cenário, sim, através dessa oportunidade, não somente em relação ao concurso, né, Vivi? Que a gente estava falando sobre o concurso Sim, antes, mas pode ser porque também por essa a oportunidade. maioria dos profissionais pensa, não, vou fazer essa área porque está tendo bastante concurso, eles pagam bem, mas, tipo assim, não pensam lá na frente, não, mas, tipo assim, vai formar muitos profissionais e será que vai ter campo para todo mundo? Não, o engenheiro de petróleo tem outros a mais que dá para agregar, tem uns outros segmentos, assim, que agregam valores para a área, né? Porque esses poços, quando foi tipo, leiloados, eu não entendia. Então, para mim, eu fiquei na dúvida, assim, por que eles estão leiloando? Será que é só para poder aumentar a renda? Ou encontraram alguma coisa ali e não quiseram falar? Eu fiquei, tipo assim, bem balançada, assim, o motivo de ter feito isso. E eu digo que isso, na verdade, não é somente uma questão que foi sua, sabe? De, tipo, rapaz, será que... Por que estão leiloando? Não foi uma pergunta só sua. É tanto que colocou exército ao redor para poder tentar conter, para o povo não invadir e tudo mais, Sim, gente. tipo assim, ficou É uma aquela coisa... pulga assim pra você entender por quê? Por que agora? E... Bem isso, só que, gente, a gente vai ver que é pela produção. Chega um momento, imagine, uma determinada empresa na construção civil, ela tem para construir um prédio enorme, certo? E aí tem um engenheiro que o salário dele é 50 mil. Estourando aí, vamos estourar, vamos botar no pipoco. Por quê? Por que o pipoco? Porque um engenheiro hoje na Petrobras, ele não ganha mínimo, no menos do que 15, 20 mil. Não tem esse engenheiro que ganha menos do que isso. Por que eu digo que não ganha menos? Porque, beleza, que você entra com seu salário base. Mas aí você vai colocar várias gratificações que existem, entendeu? Periculosidade, salubridade, enfim. Então, o salário dele não é baixo. Então, o custo de um engenheiro civil altíssimo, certo? Uma produção que ela é alta, é uma empresa que ela é contratada para fazer altas produções, e depois, o que acontece? O mercado de trabalho, o mercado dá uma caída, esse cenário do civil começa a dar uma caída, o que é que vai fazer esse engenheiro civil que recebe 40 mil, a empresa não tem mais condições de pagar, faz o quê? Como é uma empresa privada, faz a demissão do funcionário e continua, procura um outro engenheiro com um custo bem mais barato, que aceite ganhar menos, mas imagine a Petrobras, uma empresa estatal, que você faz concurso, que ela não pode demitir. E aí, como é que ela faz? Deu para entender? Então, o leilão, nada mais, nada menos, foi porque a produtividade não era mais rentável. Não era mais rentável ter um poço desse que estava em surgência. Tem poços que a gente vai falar em surgência. Por que surgência? Porque para produzir aquilo ali, me desculpe, mas somente empresa pequena, uma empresa que como posso citar, a empresa Hora. Não sei se vocês conhecem aí no sul do país, mas a empresa Hora é uma empresa que ela vai fazer refino, ela já pega diretamente com a Petrobras, faz o refino e faz a venda. Ela só faz esse papel. Porém, ela está tentando se reinventar e trabalhar diretamente nessa parte de produção de poço. Entendeu? Então, é uma empresa que, como ela é pequena, ela é privada, ela tem uns custos menores, para ela trabalhar nesse poço de surgência, é viável.
é viável para ela. Então, foi por isso que foi feito esse leilão na época, entendeu? Para tentar, porque não dava mais para combater. O custo era muito alto para a rentabilidade, entendeu? Então, é aquela coisa. Não adianta só produzir. Tem que produzir e pagar, tem que se pagar, né, os custos. E ainda sobrar um lucro, não é isso? Sim. E não deve ser Espero muito que barato, né? Fazer uma perfuração, fazer um refino, não é coisa barata. Então tem que ter na, uma só verba para poder. a gente vai falar. Quando a gente fala de uma perfuração de uma sonda, Vivi, para você ter noção, a sonda, quando ela sai para ir fazer, ela é contada, não é por hora, não é por. Ah, ela vai trabalhar um mês ali, eu vou pagar X valor. Não. A sonda ela é contada por segundos. Então, o pagamento de uma sonda, ela não é barata. A gente vai ver o caso aí de. Tem situações de você pagar 1 milhão por segundo. Então, é por isso que quando a gente vai fazer a perfuração, é feita uma análise antes, porque quando a sonda ela sai, pronto. A gente aqui no Brasil ainda, a gente não tem uma única empresa que ela faz, que está fazendo estudos para fazer a fabricação, a produção de uma sonda. Mas a maioria dos contratos que são feitos para a sonda vem do exterior. Então, vem de lá até cá por navio. Quando chega aqui para fazer a perfuração, isso eu estou tratando somente de uma sonda. Então, Rodrigo, mas essa logística que sai de lá até cá é contado? Não. Mas a partir do momento que fez a instalação da sonda para começar a perfuração, Vivi, eu vou te dizer, milhões somente para colocar a sonda no lugar e perfurar. Quando uma empresa é contratada para fazer a perfuração e teve um erro na parte técnica, na parte mecânica, vou falar mecânica porque a pessoa responsável permitiu que flambasse essa coluna e essa coluna caiu dentro do poço, a gente vai ter que fazer a pescagem. E para pescar uma peça dentro de um poço, imagine você pescar uma broca dentro de uma parede muito profunda, tudo escuro, você não vê nada. Enquanto isso, a sonda ela está contando o tempo. Ela não para de contar. Então, é bilhões. Então, o custo é muito elevado para produzir. Para você chegar a um poço, a produção de um poço é muito elevado. Nossa. Né? Não, tipo assim, eu imaginava que era caro, mas não que não era tão caro. Porque, meu, dá para imaginar que aqui a gente não tem um aparelho de sondagem. Não. Fato. Eu já imaginava que viesse do exterior, mas eu pensei que o translado de lá para cá, pensei que pagava também. Não, o translado a gente não paga. Mas a partir do momento que ela se instala, aí começa a contagem por segundo. Não é por minuto, é por segundo. Entende? Então, a gente termina pagando esse translado. Pois é. No final de tudo, a gente Tempo não de paga trabalho. diretamente. A gente não paga para pagar diretamente, mas a gente paga indiretamente. Entende? Entendi. Aproveitando nossa pausa, deixa eu dar os parabéns para quem entrou na live depois, tá? Parabéns a todos os engenheiros de petróleo, tá? Dia 29/6 foi comemorado o nosso grande dia, né? Um dia de poder comemorar, de ficar feliz por ter a nossa conquista como engenheiro de petróleo. Quero parabenizar também a todos os estudantes que já ingressaram na faculdade, que estão próximos a também ser engenheiros, são graduandos ainda, né? Aqueles como, perdão, quem foi, Viva, que falou com a gente nesse instante, perguntando se era interessante, eu acho que foi Bia. Gil, parabéns também por ter essa preocupação em querer em querer saber sobre a área, em buscar se entra ou não entra. Gil, eu quero te parabenizar antes mesmo de entrar e te dizer que o mercado de trabalho ele vai mudar, tá? Eu quero ver você em outros campos, trabalhar junto contigo,
como engenheira de petróleo, a gente poder debater sobre assuntos e parabéns, já parabenizo por estar comemorando o nosso dia, né? Não deu para a gente fazer a nossa live, como eu tinha dito, logo no início, mas não sei se todos conseguiram pegar. A gente iria fazer a nossa live dia 29/6, mas não deu, infelizmente. Houve alguns problemas, né? Aí também em Santa Catarina, logo após a gente tinha marcado, eu falo no todo o estado, não vou direcionar somente a um município, né? Que aconteceu esse fenômeno natural aí. Então, a gente tinha marcado para o dia 1º, também já comemorando e falando um pouco, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Estou aqui tô aqui disponível, tá? Quando a Vivian e o Nicolas me fizeram esse convite, eu fiquei assim, sabe, encantado, feliz, porque poder falar da área é gratificante. É uma gratificação enorme poder falar da área de engenharia de petróleo, entende? É muito, muito bom. Você não tem noção, Livio, o quanto eu fiquei feliz quando eu vi o convite lá de vocês para para estar aqui falando um pouco da área. Fiquei muito, muito feliz por ser reconhecido, sabe? Por ser reconhecido o curso de uma área tão perfeita. É muito lindo. Sem engenharia de petróleo é perfeito, gente. Eu juro pra você. É uma área que eu não gostaria, que eu não faria, era engenharia civil. Porque é lindo. Engenharia de petróleo é lindo, sério mesmo. É um curso A gente tem fantástico. que amar o que faz, então Verdade. é muito gratificante fazer aquilo que a gente faz, levantar todos os dias e saber, nossa, eu escolhi, é um trajeto que eu quero seguir para a vida, então quando a gente fez esse convite para você, a gente não esperava que ia ser tão bom, ia ter tanta gente procurando, tanta gente querendo saber mais sobre a profissão, né? Eu agradeço desde já sua presença e a todos que tiveram na live conosco, que contribuíram. E é isso. Eu Meus também parabéns ao agradeço. Engenheiro do Petróleo. Obrigadão, Vivian. Eu agradeço. Qualquer coisa, Vivian, fique à vontade, tá? Todos também que estão assistindo, pode ficar à vontade, pode depois pegar. Vivian, se você puder colocar lá depois no e-mail, tá? Para que todos possam ficar disponível. Eu acho que eu te passei o e-mail. Passei, não passei? Passou. Pronto, aí coloca aí também junto no comentário, para que eles possam futuramente depois, caso queira ver mais alguma coisa, perguntar, tá? Tem dúvida, tá? Fica à vontade. Estou aqui disposto para estar sempre tirando dúvidas de todos. E agradeço muito pelo convite e aguardo pelas outras vezes e poder falar mais. E espero eu poder voltar aqui para falar um pouco e falar que daqui a 10 anos mudou. Mudou o cenário que a Bia vai perguntar e a gente vai poder comemorar, dizer que mudou. O cenário ele já está, todo mundo trabalhando, a busca ela está muito grande, tá bom? Agradeço muito, um abraço para todos que estão aqui nos assistindo.